A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero fazer esse vídeo alertando você de algo que está acontecendo na igreja. O que está acontecendo na igreja hoje? Muitas pessoas precisando de uma palavra, de uma orientação. Elas estão correndo atrás dessas igrejas que tem esses pastores, né, que adivinha nome, CPF, o número da carteira de identidade. E isso é verdade, tem mesmo. Eu conheço uns 2 ou 3 aqui na minha cidade que são usados desse jeito. Mas eu quero trazer um alerta para você sobre o espírito de adivinhação que se implantou na igreja. O que está acontecendo é que em muitas igrejas tem o tal espírito de adivinhação. Não é Deus. Não é Deus. Eu sei que a gente precisa, né? Eu sou pentecostal e às vezes a gente precisa de uma palavra, de uma revelação, a gente busca algo de Deus que de repente a gente não consegue enxergar, né? Uma saída para algum problema que a gente de repente esteja enfrentando. O povo está muito carente de palavra, né? Porque em muitos lugares já não se prega a palavra de Deus como se pregava antigamente. Então eu vou te dar um alerta. Cuidado com a necessidade. O diabo, ele aproveita a necessidade da pessoa. E nem todas as igrejas onde tem esses pastores ou essas irmãs que são usadas em revelação e visão e profecia, não é em todos esses lugares que é Deus que está falando. Toma cuidado. Toma muito cuidado. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, que no final dos tempos existiriam espíritos enganadores, falsos profetas. Tá entendendo? E é nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Então, cuidado com a tua necessidade, né? A necessidade material, a necessidade espiritual. Nas áreas da nossa vida, a necessidade sentimental, financeira, profissional, familiar, acadêmica, né? Satanás, ele é especialista em trabalhar para atrapalhar as pessoas na necessidade que ela tem. Cuidado com essas igrejas, onde tem esses pastores ou essas irmãs que adivinham tudo. Isso é um espírito de adivinhação, isso não é Deus. Meu irmão, o diabo, ele sabe o número do teu CPF. Satanás, ele sabe se você está para receber um dinheiro. O diabo, ele sabe se você está procurando emprego ou não. Isso não quer dizer que seja Deus, né? Eu já vi pessoas sendo usadas, falando, olha, você mora numa casa, o número tal, a pessoa nunca foi na tua casa, mas adivinha sim, isso é verdade. O número do teu CPF é tal, vai lá conferir a placa do teu carro, é tal, assim, e era mesmo, e o cara nunca viu. Mas quem disse para você que é Deus? Quem falou para você que é Deus que está fazendo isso? Nos últimos tempos, existiriam espíritos enganadores. E esses espíritos estão espalhados nas igrejas. Cuidado você que tem uma necessidade. Cuidado você que está procurando esses irmãozinhos, essas irmãzinhas, chamada canela de fogo, do Pentecoste, né? Do Repré, que adivinha tudo, que fala para você toda a sua vida. Quem está te falando que é Deus? Eu não estou dizendo que Deus não usa, tá? Porque Deus me usa em profecia e em revelação. Mas olha, é muito difícil eu entregar uma profecia, uma revelação para alguém. Eu peço 200 vezes confirmação a Deus, porque eu tenho muito temor de Deus, sabe? Eu tenho muito temor de Deus. E o espírito de enganação está espalhado na igreja. Eu vou te dar um alerta. Leia a palavra de Deus, é a maior revelação que existe. A Bíblia é a maior revelação. Viva em jejum, vive em oração,
Peça a Deus para te revelar, porque Deus fala diretamente com o homem. Eu já tive revelação direta de Deus para mim, não precisou Deus usar ninguém. Mas quando Deus quer usar alguém, Deus leva até você. Para terminar, eu me lembro uma vez que eu fui no monte orar e tinha um montão de gente num certo local e eu me separei, eu não fiquei no meio da muvuca. Eu fui lá pro meio do mato, lá eu fiquei sozinho. E eu me lembro que eu estava orando, eu estava com o coração muito aflito, eu falei, Senhor, eu não vou correr atrás de profecia, porque o Senhor, quando o Senhor quer, o Senhor leva o profeta até a pessoa. E eu fiquei ali, aguardando o Senhor, orei, estava no jejum, e de repente veio um irmão e me achou lá dentro do mato. E o Espírito Santo de Deus usou aquele irmão para falar comigo. Foi uma palavra simples. Deus não fez descer fogo do céu. Deus não fez o irmão marchar. Ele simplesmente foi lá e disse assim, olha, aquilo que o irmão veio buscar nesse monte, o irmão está levando para casa. Pegou e desceu. Pronto, isso foi o suficiente. Às vezes a gente pensa, né, como Elias, que estava dentro da caverna, quando Jezabel ameaçou ele, né? Ele pensou que Deus ia descer fogo do céu, queimar Jezabel e Deus ia acabar com os inimigos. Não. A Bíblia diz que veio um fogo e não era Deus, veio um terremoto e não era Deus, veio um vento e não era Deus. E quando veio uma brisa, algo que ele não esperava, ali estava Deus. Deus não faz conforme a gente quer, Deus faz conforme Ele quer. Não corra atrás de profecia, porque quando Deus quer, Deus leva a profecia até você. Cuidado com o espírito de enganação, o espírito de adivinhação que se implantou nas igrejas. Que Deus abençoe a todos. Tome muito cuidado.